trabalhar entregando marmita aos 5 anos. Como é que é isso? Eu não podia viver hoje se eu fosse fazer aquilo lá. Se eu fosse repetir o que eu fiz, eu estava na cadeia. Quer dizer, o povo que estava comigo estava na cadeia, eu não, né? Mas os pais, o povo todo, quem estava me dando emprego. Uma outra coisa, aos 10 anos eu dirigi praticamente um cinema. O que é isso? Uma casa de espetáculo, cinema. Eu comecei lá como entregador de programa na rua e acabei como enrolador de fita. Eu não trabalhei lá muito tempo porque o homem morreu e eu tive que mexer com outras coisas. Daí eles me colocaram com dinheiro, as coisas todas, me colocaram como preceptor, eu tive que estudar demais. Então eu tive que sair. Eu trabalhei 10 meses só no cinema. Mas olha, primeiro eu comecei entregando programa. Era programa que tinha, ele não tinha ilustração, não tinha nada. Só era o filme do dia. Então você tinha que ir de casa em casa e entregar. Agora, tinha um colega meu, que estava trabalhando antes de mim, que descobriram os programas no Rio, levando aquele monte de programa. Ele, em vez de distribuir, jogou no Rio. Pensou que aquilo estava escondido, eles viram. Então, dispensaram o homem. Aí me pediram, não, entra você, que nós temos confiança em você. Aí eu comecei a entregar programa. Daí a pouco, eu falei assim, não, mas você está sabendo mexer aí com as coisas. Então, fui lanterninha. Depois de lanterninha, não, você vai trabalhar no caixa. Você é bom aqui dos trocos, etc. Daí a pouco eu falei, não, agora você sobe, porque tinha o giral, que é onde passava o filme, entendeu como é que é? Aí lá vou eu, mexer com o carvão, aquele negócio todo. 10 meses eu trabalhei nisso. Outra coisa, eu comecei fazendo cartaz também, logo depois da entrega tinha que fazer os cartazes para colocar o cartaz dos filmes, sabe, que vinham. Então você tinha que fazer aquilo, escrever o que era, tudo isso eu fiz. Em 10 meses eu tive um curso de gerência de cinema. Agora, tinha uma pessoa muito boa lá que me ajudou demais. E tinha o dono do cinema, o que era o responsável. Foi esse que morreu. Caiu um avião, mão no motor. Ele e um nosso parente caíram, morreram. Então, aí eu fiquei sem jeito, né, de seguir, mudaram a gerência, um milhão de coisas, tudo do cinema. Agora, os meus parentes estavam até lembrando disso, na época que eu trabalhei no cinema. Eu tinha 10 anos, 1942. 10 meses de 1942, eu trabalhei no cinema. Agora, eu já era alto, entende? Tinha, assim, uma apresentação, não parecia ser 10 anos, né? Então, o caso é esse. Aquilo ajudou. Esse é o Cinema Paradiso. Terrível. Como que eu identifico que determinada situação é um pedágio? Tem características mais específicas? É aquilo que vem, que é extra, que é de fora e que está interferindo no encaminhamento do seu trabalho. Então você vê que, às vezes, de cara, você não vai saber por quê. Mas se você for analisar, tem relação, está enraizado com o serviço em andamento. Se você não viu a causa agora, com o passar do tempo, lá na frente, você vai descobrir o que é. Então você vai ver por quê. Então, todo lugar que eu passei, eu procurei aprender e procurei registrar tudo, anotar as coisas para eu aprender. Tudo isso me ajudou. Então, tudo que eu fiz me ajudou. Entende? A coisa que mais me ajudou foi entregar dinheiro para o povo que precisava, que meu pai mandava, porque eu não podia sair, ele não andava. E era eu que entregava. Eu, pequenininho, aprendi muito o processo de assistência com aquilo. De início eu não entendia nada, mas cumpria tudo que meu pai mandava. Depois, com o tempo, eu entendi a intenção dele e o processo todo. Então, pode ser tanto uma situação neutra, quanto positiva, negativa, o pedágio? Não, é neutro quase sempre. Quase sempre. Não é negativo, nem sempre é, porque às vezes você entra num processo neutro que vai limpar a sua ficha. Tem relação com aquilo. Alguma dívida no cartório que tem que limpar e tal. Você vai fazer uma recomposição do processo. Entende? Resgate. Tem disso. Professor, eu quero entender o seguinte. Quando o senhor diz que ainda não está na Reproex, está na Morex, logicamente isso tem a ver com a sua programação, que é totalmente diferenciada da nossa, né? É lógico. Quer dizer, não se pode comparar
de acordo com os níveis Não, evolutivos. nenhuma né? ProEx você pode comparar, mesmo aquela ProEx que está dentro de uma Max ProEx. Cada um tem uma função específica. E nem sempre Sim. são iguais. E tudo vai depender da programação anterior que cada nível evolutivo Isso, da dessa... programação anterior, mas também depende das tratativas, alterações e renovações que tem na programação atual. Sim. Isso muda. É porque assustou um pouco quando fala assim, se o senhor não atingiu e nós, né? Mas aí é porque a sua programação é outra, né? Quer dizer, muito além porque da o meu nossa. negócio é um pouco mais amplo. É, Eu errei lógico, mais é. que vocês. Eu tenho que trabalhar mais do que vocês. O caso é esse. Uhum, Cada um trabalha mais porque errou mais. uhum. Tá bom, professor. Obrigada. Existe alguma relação entre os escribas gregos da época minoica e micênica com os integrantes da CCI, principalmente aqueles que apresentam maior facilidade na escrita? Olha, eu não gosto de falar aí as épocas nem nada, não. A única coisa que eu falo é que aqui está cheio de filósofos, o quê? Pré-socrático. Mas, não. Sofista. 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 Está cheio de sofista, tanto que eu estou lutando com eles até hoje. Agora, o que você quer? Isso é a única coisa que eu posso falar sobre isso. Mas agora, do ponto de vista de facilidade na escrita, eu já falei aqui também mais de uma tertúlia, que aqui tem uma série de escribas e tem uma série de amanuenses. Examina bem o que é escriba, o que é amanuense, que vocês vão entender o que a gente está falando. Eu sou a pessoa que eu acabei de falar aqui sobre registro. Por onde eu passei, eu registrei as coisas para aprender e poder aplicar aquilo, de modo que é importante. Essa pergunta aqui, ó, parece que a pessoa entende um bocado do processo de história com a coisa toda. Agora, ó, lembre-se, você está nesta. Hein? Ah, foi? Então tá. Ah, então é isso. Então é isso, é. Tá para vocês. Sim. Valdo, na página 30, você pode falar um pouquinho sobre monitorologia, monitorar os problemas? Monitorologia, monitorar os problemas. A primeira coisa é o seguinte, há problemas que não têm solução para extinguir o problema. Você tem que seguir com ele, mas monitorando. Então, você tem que fazer o keep up, como diz em inglês. Você tem que equilibrar, estar kits, levar jeito. Você está entendendo? O caminho é esse. Isso tem lógica aí para você? Você vê que dentro do processo da conscienciometria tem muito caso assim. Tem coisa que não tem jeito. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é inevitável, não tem jeito de você voltar atrás? Você é mãe, tem filhos. Como é que você sai dessa? Hein? Alguém aí? Você, Odete, você arranjou alguma saída para isso? Não adianta. Então, veja, isso aí é um problema. Se a pessoa tem um filho ou uma filha problemática, não é o caso de vocês, mas nem o meu. Mas se tem um problema sério, ela tem que monitorar esse problema. Ainda hoje eu estive falando com uma pessoa sobre isso de manhã. Tem que conseguir, tem que fazer. A expressão que eu usei foi, seja amparador intrafísico do seu filho. Deixa de ser mãe, seja amparadora. Deixa de ser pai, seja amparador. Veja o que você faz. É a saída. Tem até um caso que eu falei assim, ó, qualquer coisa manda essa pessoa vir aqui, que eu desejaria conhecê-la muito. Eu estou ansioso para conhecê-la. Entende? A criança, não é criança. Já tem uma certa idade. Entendeu? Mas é jovem. Entende? Só para a gente saber, né? Opinião, por que é, por que faz isso, por que faz aquilo. Aquele entreveiro pacífico. Está entendendo? É a vida, né? Mas outra coisa, a turma da revisão, hoje tem alguém de revisão aí? Não tem ninguém. Ah, tem você, Sandra. O que você viu? Nada? Nada? E a turma do gargarejo lá, fora? Não é do gargarejo, é a turma lá, eu não sei bem o que é, né?